O mais extraordinário desta resposta é que, independentemente das decisões dos tribunais, o Fisco continua a exigir ao Sr. Cardoso o pagamento de 1.500.000 contos correspondente aos impostos da mercadoria desaparecida. Sr. Cardoso, o que é que acha desta resposta do Diretor-Geral das Alfândegas? Olha, eu diria que é uma resposta de ignorante, porque o Sr. Diretor-Geral das Alfândegas sabe que há 4 produtos, há 4 mercadorias na Comunidade Europeia que são sujeitas a uma vigilância especial e sujeitas a impostos especiais. E não podem circular dentro do espaço comunitário sem uma garantia bancária que seja igual ao valor dos direitos devidos por essa mercadoria. Portanto, esta resposta é simplesmente... O senhor continua disposto a pôr o Estado português em tribunal? Está a começar. O processo está elaborado para avançar. Portanto, para as pessoas perceberem melhor, o que tudo indica é que quem foram os contrabandistas... Quem lhe encomendou, portanto, o tabaco foram as pessoas que supostamente são os contrabandistas. O senhor nunca, não tem, quem são essas pessoas? Não tentou fazer as suas investigações? Pois fiz, as pessoas... Isto é muito dinheiro em cá. É, mas olha, eu tenho que dizer uma coisa. Não foi só comigo que isto aconteceu. Na mesma altura que estava a acontecer estas operações em Sines, e que há uma fraude de 1,5 milhão de contos, estavam-se a passar no resto do país em mais 3 ou 4 situações que as fraudes, eu tenho que dizer aqui... Portanto, havia aqui supostamente havia uma conivência em vários pontos do país, era uma rede, chamemos-lhe assim. Era uma rede bem organizada e muito forte, poderosíssima em termos financeiros, porque eu quero lhe dizer, e acabei por lhe dizer, mas as fraudes que se passaram nessa época, durante um espaço entre 1 ano e 2 anos, totalizam 30 milhões de contos. E onde é que estão essas pessoas? O senhor sabe? Quem é que lhe encomendou o tabaco? Olha, este negócio apareceu-me através de um meu cliente. Nós fornecíamos os caterings dos aeroportos e houve um cliente meu que trabalhava em Faro, num catering, na altura chamava-se Air Atlantis. E foi ele que me trouxe esse negócio e quando isto aconteceu... O senhor acha que logo aí começou o engano? Desapareceu. Quanto é que o senhor vai pedir de indemnização? 1,5 milhão de contos. O Fisco continua a exigir-lhe 1,5 milhão de contos. O senhor não foi condenado a nada... E aí que eu gostava... Quanto é que o senhor vai pedir? Olha, quanto é que o senhor acha que lhe devem pagar? Esse assunto deixo para o meu advogado, portanto... Mas é muito dinheiro. O senhor exige muito bem, o senhor tem a vida destruída. Sim, e a parte disso, isto envolve situações muito esquisitas, muito estranhas, Acha que há conivência aqui, acha que há conivência das próprias entidades oficiais, ou pelo menos elementos das entidades oficiais, neste caso da Alfândega? Se tivesse tempo para explicar, explicava-lhe os pontos pormenores que dava para entender algumas coisas. O senhor tem esta documentação, mas o senhor acha que há aqui uma coisa, há coisas que são muito estranhas no meio Há muito estranhas, há muita negligência, porque, ouça, primeiro, não há o guarda fiscal. Segundo, não há garantia bancária, que é uma norma comunitária. Terceiro, os documentos que vinham de volta, os documentos que eram devolvidos, que acompanhavam os contentores à saída do armazém e que eram devolvidos para a Alfândega de Lisboa e de Leixões para Sines, eram pelo circuito interno da Alfândega. Eram devolvidos pelo circuito interno da Alfândega e eram arquivados. Há aqui uma série de casos que a própria Direção-Geral... O senhor nunca disse isso aos responsáveis da Direção-Geral dos Alfândegas? O que é que eles disseram? Nada? Não, eu tinha que dizer era o Ministério Público. Era o Ministério Público. Também nunca ninguém lhe respondeu das cartas que o senhor, para o Primeiro-Ministro... Não, tenho aqui uma série delas e mandaram-me arranjar um advogado para esclarecer o assunto. Bom, o Dr. Daniel Afonso, advogado residente do QE Justiça, pode ajudar a esclarecer a questão da alegada dívida do Sr. Cardoso. Dr. Daniel Afonso, como é que é possível que o Sr. Carlos Cardoso, que nunca sequer foi acusado do crime, tenha que pagar por um crime que nem sequer, não foi acusado? Não. Como é que isto é possível? Boa noite. Bem, é possível porque há uma suspeita que o Sr. Cardoso tenha cometido o crime, não é? Quando há suspeita ou há denúncia que o senhor tenha cometido o crime, aí inicia-se o processo penal. Por vistos, a acusação deduzida contra o Sr. Cardoso, que é um crime de contrabando, que configurará um crime contra a economia nacional, não procede por falta de prova. Quer dizer, por falta de fundamento jurídico e de fundamento de facto. Portanto, é arquivado o processo. O Tribunal nem sequer recebe a acusação do Ministério Público porque ela não tem fundamento. Como tal, o Sr. Cardoso não cometeu crime nenhum. Portanto, o Tribunal não pode receber aquilo que juridicamente e de facto não é fundamentado pela acusação pública. Acha que ainda é possível que o Sr. Cardoso quer que o Estado reponha a situação? É evidente que o Sr. Cardoso explicou aqui que houve determinados procedimentos que a Alfândega não teve em consideração e foi metido nessa suposta rede e então agora tem direito, de facto, a demandar o Estado português. Bom, o Sr. Carlos Cardoso
O certo é que ele ficou com a vida desfeita. O Estado não pode entrar assim em casa das pessoas, dar-lhes cabo da vida e retirar-se sem dar cavaco, como quem diz, desculpe lá, mas foi um engano. Aliás, nem pediram desculpa. É preciso que o Estado repare os prejuízos causados às pessoas. Este caso é mais um que põe em causa a atuação também do Ministério Público. Como é que é possível que a Direção-Geral das Alfândegas e o Ministério das Finanças lavem as mãos do processo judicial e continuem a exigir o pagamento de 1,5 milhão de contos por um crime para o qual o Estado não conseguiu sequer arranjar uma acusação? É incrível e é injusto.